Jesus, aqui nos reunimos nesta comunidade do Bebedouro, depois de termos vivido esses dias celebrando a novena em preparação para esse dia festivo, dia de alegria, dia de celebrarmos a glória do bom Jesus, aquele que é o Filho de Deus, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, reconhecido pelos discípulos, por todo o povo que estava vendo aquelas maravilhas que Jesus realizava. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Reconheceram os discípulos quando se prostraram para adorar a Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o bom Jesus, que revela para nós a bondade do Senhor. Nós meditamos na oração do Salmo: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Por isso, chamar Jesus de bom Jesus é reconhecer que Ele é o autor de toda a bondade que vem de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, aquele que nos dá a justiça, a paz, aquele que nos faz perseverar no caminho do amor, no caminho e na graça da salvação que Ele vem nos trazer. E nós também meditamos no Salmo que o Senhor nos dará tudo o que é bom. Por isso nós também somos revestidos da bondade de Deus quando olhamos para o bom Jesus e aprendendo a imitar os seus gestos, seus ensinamentos, a viver sua palavra, a escutar a sua voz, colocando em prática na nossa vida o seu amor, o seu ensinamento, nós vamos crescendo a cada dia neste compromisso de amor e bondade, buscando cada vez mais ser bons porque o nosso Deus é bom, viver o amor porque o nosso Deus é amor, e acolher a graça que vem de Deus por meio do seu Filho Jesus, para que um dia possamos participar com Ele na glória do reino dos céus. Queremos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que celebramos o 19º domingo do tempo comum, experimentar a grande ternura e a bondade de Deus, que por meio da palavra que escutamos, revela para nós estes ensinamentos do Senhor. O evangelista Mateus narra para nós este episódio. Duas coisas importantes. Jesus, depois de saciar aquela multidão, multiplicando os pães e os peixes, fazendo com que toda aquela multidão ficasse saciada, ele então dá uma ordem aos discípulos, para que eles fossem para o outro lado do mar, enquanto ele ficaria ali para despedir as multidões. E eis que os discípulos seguem na barca e Jesus fica sozinho em oração. Esta experiência da comunhão com Deus é constante na vida de Jesus. Ele é o mestre da oração. Nos ensina que devemos sempre voltar o nosso olhar para Deus. Devemos sempre fazer a experiência do encontro com o Senhor, nos refugiando em oração, dedicando tempo à oração pessoal, à oração comunitária, participando da caminhada da vida da comunidade. Como foi bonita esta caminhada ao longo desses 9 dias, concluindo hoje com a missa festiva em louvor ao bom Jesus. Com certeza, todos que aqui vieram, que participaram, ao menos de uma noite da novena, ao menos de alguns momentos, se sentem agora mais fortalecidos na fé, mais sustentados pela graça de Deus, pela força da oração. Aqueles pelos quais rezamos também, que trazemos em nosso coração, sempre apresentando diante de Deus, se fortalecem pela nossa oração. E é assim que nós cultivamos esta experiência do amor de Deus que nos santifica, porque rezar é sentir a presença de Deus, e nos tornamos santos, nos tornamos imagem e semelhança de Deus, nos tornamos cada vez mais verdadeiros seguidores e seguidoras do bom Jesus, quando, escutando a sua palavra, compreendendo os seus ensinamentos, colocamos em prática estes mistérios de amor que nos salva, que nos renova. Depois, temos no Evangelho um segundo momento,
eis que os discípulos estavam navegando e a noite já adiantada, a barca longe já da praia, né? Era agitada pelo vento, que era contrário. Eis que então, sentindo esta força do vento, sentindo a agitação das ondas, ficaram com medo. Era uma travessia até segura, que eles já estavam habituados a fazer. Aqueles seguidores e seguidoras de Jesus, aqueles primeiros discípulos de Jesus, eram pescadores, eram experientes em navegação. Mas naquela noite algo diferente acontece. Na Bíblia, vale lembrar que o mar é sempre o lugar da habitação do mal. É onde mora o Leviatã, aquele que tem a força do mal. E eis que Jesus vem ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas, para mostrar que Ele é o Senhor, que está acima de todas as coisas, que está acima também das forças do mal, que tem o domínio sobre o mal, que tem o domínio sobre nossas vidas. Por isso, ao avistar Jesus, eles ficam com mais medo ainda, pensando ser um fantasma, ficam assustados. Mas Jesus então logo lhes diz: coragem, não tenhais medo, sou eu. Quando escutam a voz de Jesus, quando ouvem a sua palavra, eis que ficam mais tranquilos, ficam mais seguros. E até Pedro se enche de coragem e pede a Jesus, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus então permite, vem. Mas quando desce da barca e começa a caminhar sobre as águas, Pedro tem dúvidas no coração. Pedro é aquele que é revestido por esses duplos sentimentos. Ele, ao mesmo tempo que tem uma força de fé, tem também incertezas, dúvidas, e começa a sentir o vento, começa a sentir o medo no coração, e começa a afundar. Eis que está perecendo, mas se lembra de Jesus, e grita com força: Senhor, salva-me. Ele lembra que só Jesus é o Salvador, é aquele que pode salvar, que pode nos conduzir seguros ao verdadeiro porto da salvação, à graça da vida eterna. Jesus então estende a mão e segura Pedro e o coloca de novo na barca, depois de repreender: homem fraco na fé, por que duvidaste? Eis que aqui é um convite também a cada um de nós. Pedro é a figura de todo aquele que é impelido por um desejo de ir ao encontro de Jesus, mas que também enfrenta as dúvidas, os receios, os medos, as inseguranças da vida, a instabilidade da travessia. Porque todos estamos neste barco, que é o barco da vida, e muitas vezes enfrenta tempestades, ventos contrários, mares revoltos. Por isso devemos sempre confiar na presença do Senhor. Quando Jesus está conosco, quando confiamos que Jesus está na barca conosco, não devemos ter medo, não devemos esmorecer, nem duvidar. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos salva, porque Ele é o verdadeiro Deus que traz a justiça e a paz, que traz a salvação ao mundo. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, possamos sempre experimentar a bondade e a misericórdia de Deus, que vem ao nosso encontro, que nos salva, que nos anima, que nos fortalece. Que cada vez mais, sentindo a graça do Senhor, que toca os nossos corações, como uma brisa leve e suave, que revela a ternura, a misericórdia de Deus para a nossa vida, possamos caminhar com fé e esperança, na certeza de que, navegando com Jesus, trilhando os mares da vida com a sua presença, com a sua graça que nos santifica, nós chegaremos seguros à graça da salvação, à vida eterna que Ele nos preparou. Não tenhamos medo diante dos obstáculos, diante dos desafios, diante dos contratempos que muitas vezes devemos enfrentar. Sejamos corajosos. Esta é a palavra que domingo passado
celebrando a transfiguração do Senhor, e hoje mais uma vez retoma o Evangelho, nos encorajando: não tenhais medo, eis que somos chamados a vencer o medo, a renovar a nossa fé e esperança no Senhor Jesus, a vencer os desafios, as dificuldades da vida que nos impedem de caminhar ao encontro do Senhor. E ao celebrar neste dia, lembrando a vocação da paternidade, rezando pelas nossas famílias, recordando especialmente o compromisso dos pais de família, aqueles que são chamados a contribuir com o projeto de Deus, educando na fé os filhos e filhas que Deus confia, cuidando das famílias com amor, com dedicação. Queremos também, ao recordar hoje esta caminhada do ano vocacional, a Semana Nacional da Família que nós iniciamos, em que vamos refletir sobre a família como fonte de vocações, assumir o compromisso de fazer com que as nossas famílias sejam celeiros de vocações, que as crianças, adolescentes, jovens sejam incentivados, estimulados, especialmente pelos pais e mães, por toda a família, a responder ao chamado do Senhor, a assumir o compromisso de doar a vida, como fez Jesus, como fizeram tantos santos e santas ao longo da história, como fizeram tantos irmãos e irmãs que, acolhendo com amor o chamado de Deus, doaram a vida pela construção do reino de Deus. Nesse dia 13 de agosto, nós lembramos de uma grande santa que está tão pertinho de nós. Muitos tiveram a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Puderam estar ao seu lado, lá em Salvador, nas obras sociais de Irmã Dulce. É Santa Dulce dos pobres. Queremos pedir a sua intercessão por aqueles que mais sofrem, todas as nossas famílias, para que não desanimemos diante do compromisso de construir o reino de Deus, um mundo novo de paz, de justiça, de amor, de fraternidade. Santa Dulce dos pobres não tinha ouro nem prata, não tinha riqueza, não tinha nada de material em suas mãos, mas ela, com fé, coragem e confiança, construiu uma das maiores obras sociais do nosso país. Não é só da Bahia, é do Brasil. Um hospital, orfanato para as crianças, abrigo para idosos, tantas outras obras de promoção humana, de educação para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Que o seu exemplo nos inspire também a doar tudo o que temos e somos, a não deixar que a nossa vida seja levada pelos mares deste mundo, pelas ondas deste mundo, pela onda do consumismo, pela onda da violência, do ódio, da ganância, tantas coisas que destroem a vida. O Evangelho nos ensina, e é aquilo que viveu Santa Dulce dos pobres, que aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, vai ganhá-la, vai conquistá-la sempre mais no reino da eterna glória. Que Santa Dulce interceda por nós, olhe especialmente pelos pais, pelas mães de família, todos aqueles que são chamados a levar ao mundo a bondade e a graça da salvação do Senhor Jesus, que nos salva, nos ilumina e renova. Assim seja. Amém. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, ficando de pé, professar a fé que recebemos no nosso batismo, a fé no Senhor com Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém. Vamos agora apresentar ao Senhor nossas preces da comunidade. Irmãs e irmãos, tendo ouvido a palavra de Deus, apresentemos o nosso coração cheio de confiança e as nossas súplicas. E digamos juntos: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Renovai a